palavra-chave ou uma palavra que pode ter ambiguidade? Yes. Uma palavra que tem ambiguidade. Então, o teste já é meio desenvolvido com pegadinha, né? Tem várias pegadinhas para quem já leu as questões, teve a oportunidade de dar uma olhada. Para quem você já chegou a ler algumas questões, né, Rebeca? Você que entende bem inglês, você consegue visualizar as pegadinhas assim? Consigo, e até mesmo sabendo falar inglês, tem que prestar mais atenção, né? Porque não é um teste que a gente está acostumado como se fosse no Brasil, né? Então tem que estudar, acho que cada tipo de teste, não só saber o inglês, né? Exatamente, é verdade. Porque é uma prova em alta performance, né? Então você vai precisar, além de dominar o conteúdo, você também vai precisar fazer a interpretação. E foi o que eu falei para vocês nas outras aulas. Eu tenho alunos que acabaram reprovando uma, duas, três vezes por conta do inglês. E até tenho alunas que são fluentes no inglês, viu, Rebecca? E eu tenho uma aluna que o inglês dela é muito bom, né? E ela reprovou. Mas ela reprovou por quê? Porque ela disse que quando ela fez a primeira vez, ela ficou muito confiante no inglês dela. Como ela já tinha muita experiência como enfermeira, acho que ela tinha uns 6 anos, e ela tinha um inglês muito bom, então ela falou assim, eu vou... Ela estudou pouco, entendeu? Ela estudou pouco, ela não estudou tanto que precisava para a prova. E ela acabou reprovando, e ela disse que o erro maior dela foi uma coisa que chama assim, time management. Sabe o que significa time management? Que é uma coisa importante, né, gente? Time Para management. você manejar o tempo da prova, né? Exatamente. E é uma palavra é uma palavra até meio tricky, né? Porque a gente precisa, como tudo na vida, a gente precisa manejar nosso tempo. Mas na prova, vocês precisam ter essa consciência de que a prova, ela dura 5 horas, é 5 horas, né, gente? 5 horas, e ela pode de 85 a 100 e quantas 50. questões? A 150, né? É muita questão. Então, assim, o que ela errou, que ela comentou comigo? Como ela não tinha estudado, não tinha se preparado muito, ela ficou muito tempo nas primeiras questões. Ela ficou com muita dúvida. Então, ela queria ter certeza que ela ia acertar, então ela ficou ali. E aí, quando ela foi olhar no relógio, já tinha passado quase 3 horas e tinha mais da metade da prova para fazer. Então, ela acabou reprovando por isso. Agora, ela passou recentemente, até compartilhei com vocês, o nome dela é Luana. Então, assim, você falar bem inglês não garante que você vai passar, né? Engana-se quem pensa isso, né? E também você que talvez não fale inglês e manje bem do assunto, também pode ser que peque, né? Então, tem que manejar o tempo e tem que se preparar da forma certa. O inglês passa a ser, sim, um ponto-chave, porque muitas pessoas elas não têm ainda o inglês o suficiente para fazer a interpretação das questões. Então, às vezes, a pessoa não tem o tempo verbal correto, ela não sabe o que significa palavras tricks, como é o que a gente vai falar hoje, certo? Então, assim, tem que prestar muita atenção, se preparar o máximo que você puder, né? Mas, claro, ter um planejamento, né? Senão só estuda e não faz a prova, né? Quem que está se planejando aqui? Ô, Rebeca, como que você está estudando? Você tem um plano, assim, uma data, ou você só está indo, quando você sentir que você está bem, você vai marcar a prova? Como que tá para ti? Eu ainda não marquei a prova, mas eu pretendo fazer em julho do ano que vem. Eu tenho uma bebê, né, de 1 ano e meio, então e eu fico com ela o dia inteiro. Então, o meu tempo de estudo, ele é um pouco reduzido. Então, o que eu achei que... Eu comecei há uns 2 meses atrás a estudar e percebi que eu não estava conseguindo entender o melhor método para mim, porque tem isso, né? Existem vários métodos, mas às vezes não é o melhor para você. E aí, recentemente, umas 2 semanas atrás, eu descobri que o melhor método para mim é estudar no banco de questão, então as explicações através das questões. E eu acho que isso minimiza, assim, otimiza o meu tempo. O pouco tempo que eu tenho fica mais otimizado.
Então, eu estou estudando mais assim, pelas questões. Para você faz até sentido, porque como você já tem um certo inglês, né? Agora, eu Uhum. acho que quem não tem inglês, que está começando assim com inglês, eu não sei se é muita vantagem já ir direto para o banco de questão. Por quê, gente? Eu É. tenho alunos com esse perfil, de que falam inglês muito básico, então a pessoa vai ficar horas ali traduzindo, entendeu? Então, assim, tem que ser inteligente, né? Porque teve pessoas que compraram, perderam dinheiro, porque não tinha como ficar ali traduzindo palavra por palavra. Tem que ter pelo menos, assim, montar uma base do inglês. Não precisa ser mega fluente, a gente já falou sobre isso, né? Uhum. Mas você tem que ter uma base. A Rebeca, como já estudou há muitos anos, ela tem um inglês bom. Vocês viram ela falando aqui, daqui a pouco ela vai falar. Então, assim, eu acho que para ela é vantagem, mas tem que ser estratégico. E você, Isabel, como que é? Como é que você está estudando? Você tem um planejamento? Você tem uma data? Então, eu não, eu não estou estudando o suficiente e assim, o que que acontece, né? De tudo que eu vi, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar sobre todo esse processo de revalidação e tal. Eu vim bem no escuro e aí eu comecei recente mesmo fazer o processo. O que que acontece? Como eu optei por Montana, né? E aí a gente tem um ano para Ah, verdade, fazer, tem um né? limite. Para fazer. O que que eu vi? Eu vi que tem pessoas que se planejam durante esse ano todo, estudam bastante Uhum. e mesmo assim não passam na prova, né? Sim, sim, Não estou sim. falando que não tenha que estudar tudo isso, Uhum. mas eu vou optar em fazer a primeira tentativa o mais recente possível para eu poder ter uma visão geral, tipo, da Ah, tá. Uma prova, né? experiência, né? O quesito, pelo menos depois, assim, não tô esperando que eu vá passar, assim, de primeira, Uhum. até pela minha preparação mesmo, que eu não estou Sim, estudando o suficiente, eu estou estudando banco de questões, na tá. Você verdade. tá É igual o a que eu estou estudando. Rebeca. Eu Tá. estou fazendo Word, eu estou fazendo banco de questão. Eu tenho uma vantagem, eu queria ter a vantagem da Rebeca, né, que é o inglês. É, Mas eu tenho a vantagem da prática de enfermagem, assim. legal. Então, eu tenho modéstia à parte, né? Eu tenho um conhecimento da área técnica. O Uhum. inglês, eu consigo pegar as palavras-chave Uhum. e eu traduzo ali, eu sei o que que ele quer dizer. Você E vai aí, como eu pela já tenho intuição, né? Meio que intuitivamente, né? Exatamente. Então, assim, eu não vou saber, por exemplo, se eu fosse ler a questão e traduzir certinha, eu não Saberia. traduziria totalmente correto, mas eu sei o que que ele está perguntando na questão, sobre qual é a doença, quais são os sintomas. Então, eu tô aprendendo, eu consigo responder. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho alguma dúvida, aí eu preciso usar o tradutor, eu preciso Sim. traduzir. E na hora que eu traduzo, automaticamente eu respondo correto. Então, assim, o Ah, inglês legal. é o Bacana. meu maior desafio no momento. Legal. Porém, eu sei que daqui um ano, mesmo eu estudando, tipo assim, todos os dias, eu não vou estar tão bem para fazer e talvez eu chegue lá e eu apanhe, e aí eu tenha que pagar de novo para fazer de novo. Então, eu quero romper Sim, primeiro com esse quesito surpresa, então eu vou fazer em um tempo mais breve possível sei. Para e quebrar o continuar. gelo, né? Tipo, meio que quebrar Isso, o mas gelo, né? continuar estudando, né? Vou Sim, continuar sim, estudando, sim. buscando outros conteúdos, mas essa primeira tentativa vai ser em banco de questões. Bacana. O Samuel, ele acabou de compartilhar aqui, não sei se vocês viram a frase dele, ele disse que fez o NCLEX com o inglês praticamente zero, né? Eu acho incrível, gente. Realmente, parabéns, ó, pro Samuel. Tira o chapéu. Mas assim, a gente não pode esquecer que, ok, ele passou, beleza. Mas agora ele tem que fazer uma entrevista. Talvez vá precisar de uma proficiência, não sei. Tem gente que precisa, depende do visto ou não. Mas, de qualquer forma, gente, é a vida, né? Vocês precisam aí, ó, ele tá falando, é a Evelyn, Kaká, não está. Ah, tá, é a Evelyn, o Samuel é o marido dela. Legal, Evelyn. Mas, assim, vocês entendem, né, gente? Vocês vão morar Não, aí. eu vou estudar para
pretendo para proficiência também, até porque eu acho que mesmo você passando no NCLEX, você tem um desafio muito grande, você não vai conseguir, se você não tiver com inglês bom, você não vai conseguir ali passar numa entrevista e desenvolver dentro do hospital. Tem muitas pessoas que passam no NCLEX e não conseguem avançar. O meu, na verdade, é só por essa estratégia, assim, que eu montei mais ou menos, de que dentro do pouco tempo que eu tenho, eu quero fazer essa tentativa até para conhecer a prova. Eu não tenho muito tempo para poder estudar, então vai ser com o mínimo que eu tenho. E a força de vontade, né? Isso. E aí, assim, sabendo, não passei, mas ok, já estava esperando esse não. Se vier um PS aí, ok, glória a Deus. Mas já esperando o não para continuar mais para frente, entendeu? Legal. E aí, dentro desse um ano, poder fazer mais outras 2 tentativas, por exemplo. Muito bacana. Então é isso aí, gente. Vocês estão de parabéns. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos falar dessas trick words, ok? Alright, Noemi. Noemi Marco. Are you okay, my friends? Good to see you here. Thank you for being here today. Hi. Good night. Hi. Studying hard for any class? Yes, I do. So Very hard, yes? So hard. Yeah. You guys are stars. You guys are amazing. Welcome. E Noemi, conta pra gente como é que tá os preparativos para sua prova. Oh, it is good. I work so hard all day. Always hard? Yes, very hard. Very study. Just I studying. Can you repeat, please? I'm just studying. Just study. Então, compartilha com o pessoal como é que você está estudando, enquanto eu vou abrindo aqui a aula, tá? Fala aí pro pessoal, como é que você está estudando? No momento, respondendo banco de questão, né? Na verdade, eu comecei com banco de questão. Pelos bancos de questões, eu fui estudando, igual os meninos estão fazendo mesmo, banco de questão e estudando. É assim, não dá para ficar só no banco de questão e decorar, né? Peguei as perguntas, li e decorei, porque a gente consegue registrar bastante das respostas. O importante é assim, acertou ou errou, não importa se acertou ou errou, entendeu porque acertou ou porque errou, né? Por que vocês optam pelo banco de questões? O que vocês acham? Que nem a Rebeca disse que para ela é otimização de tempo. E para você, o que você acha que é melhor? Então, na verdade, eu gosto de estudar pelo banco de questão, porque assim, vem as perguntas, daí você vê mais ou menos o nível, estou muito ruim, eu estou muito bem. Daí, com os erros, você vai, para mim, pelo menos, funciona assim. Conforme eu vou errando, eu vou atrás daquilo, do que eu errei. Por exemplo, eu não sabia o que era Antrac enquanto eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu não sabia o que era Antrac. Hoje eu sei o que é Antrac de olho fechado. Então, não só Antrac, como muitas outras doenças que aparecem no banco de questão que a gente não faz ideia. Eu sou de maternidade, minha área é maternidade. Então, mando bem em maternidade, mas e o resto? Né? Sim. E daí, quando você lê uma questão, quanto que você entende, assim, quantos por cento de no momento, 100% dela eu entendo. Quanto? No momento, 100% da questão eu entendo. É mesmo? É. Quando eu comecei há 1 ano estudando, eu tinha um pouco de inglês básico, né, bem básico. Eu morei 2 anos fora do Brasil, na Irlanda, onde eu ganhei um pouquinho de inglês, mas inglês de conversa, né? De diálogo. É inglês de diálogo, não de teoria, de leitura. Então, quando eu comecei a estudar pelos bancos de questões, comprei uma plataforma, pouco usei, né? Como vocês mesmos comentaram, pouco usa mesmo, porque você tem que ficar pegando uma palavrinha ou outra, mas eu acho que pelo banco de questão, a gente tem uma visão do que está te esperando. Quando você está fora... Antes de eu comprar o banco de questão, eu queria estudar, mas não sabia por onde começar. Sim, né? sim, que é o quase que todo mundo acontece com a maioria, né? Exato. Quando você pega o banco de questão, mesmo que você não tenha o inglês, você vai se encontrando nas questões. Como os vocabulários são muito próximos dos nossos, né? Dá para chegar. Quando eu comecei, estava difícil. Faz 1 ano que eu estou estudando,
eu entendia bem pouco. Hoje não, hoje eu leio, eu consigo entender. Se eu não entender 100%, 90% da questão, graças a Deus, eu entendo. Né? Aí, eu acredito que pega mais o conhecimento geral da parte da saúde mesmo, que tem coisa. É assim, a gente que trabalha na saúde, você está na sua área, a gente sabe de tudo, né? Então, a gente sabe um pouquinho de cada coisa, um pouquinho daquela área específica que você gosta. Tenho afinidade e maternidade, então eu tenho um pouquinho mais de conhecimento na maternidade, mas também não ando bem, não. Sim, sim. Mais, né? Não é Tá tudo certo. que eu consegui. Então, delas eu acerto um pouco mais. Nas outras eu acertava um pouco menos. Agora está mais claro. Cardíaco eu não tinha nem ideia. Agora eu consigo ver muito. Tem bastante. E daí eu fui eliminando assim, cada etapa aos pouquinhos, mas estudando pelo banco de questão mesmo. Muito legal. E a maioria vai assim. Agora, para quem está meio zero no inglês, eu não sei se tem alguém aqui que está começando zero. Depois manda um oi aí, avisa aí, fala, estou começando. Né? Eu acho que vai um pouco diferente, né? A coisa funciona um pouco diferente, né? Eu concordo com você. A todos. Boa noite. Desculpa atrapalhar, eu estou vendo estou vendo o diálogo aí, muito interessante a conversa. Eu estou assim, consigo compreender bastante palavras, só que eu estou naquela fase de ansiedade, né? Aquela fase na qual a gente começa a aprender, você lê a palavra, traduz da forma correta, você pronuncia da forma correta, só que passa 10 minutos você esquece. Não consegue memorizar, armazenar a informação. Porque assim, eu estou no comecinho do processo. Acabei de fechar contrato com uma moça para poder fazer a validação do diploma. Então, assim, eu estou naquele início de processo agora. Certo. Só que o que acontece? A ansiedade é tão grande que, às vezes, você vê a palavra, sabe o que é, mas não memoriza. Isso, mas não memoriza, porque ai meu Deus, será que eu sei? Será que eu não sei? Eu já vi muito aluno assim. E isso está muito frustrante, porque tudo que você vai ler em referente à NCLEX é em inglês. Às vezes você está vendo a palavra, mas você não consegue lembrar o significado. E, nossa, é muito difícil. E aí bate aquela frustração, bate aquele certo meio que desespero, e assim, tá difícil. Mas, sim, mas dá certo. Não vou desanimar, né? Não vou desistir. Não pode desanimar. É uma batalha, né? Mas assim, eu percebo que muita gente começa do zero, que nem o Thiago, né? Tá começando. Eu percebi mesmo do inglês, tá? A pessoa começando do zero mesmo no inglês, começando o processo. Em um ano, eu vi teve algumas pessoas que conseguiram, assim, eu não vou falar do inglês, que foi fluente no inglês, mas conseguiu dar um upgrade no inglês. E conseguiu passar no NCLEX. Vocês já viram, gente? Em um ano conseguir fazer isso? Já, tem gente que conseguiu. Então, assim, talvez você não consiga, mas ok, porque cada um tem uma história e cada um tem uma história de vida, um contexto de vida, certo? Mas é importante vocês saberem que o quê? Que é possível, né? Eu sinto muita dificuldade no ouvir, né? Na pronúncia. A fala, às vezes, é muito rápida, eles emendam muito as palavras, então fica assim uma compreensão difícil. Mas não é que é impossível, né? Obviamente que com o treinamento, com o tempo, isso vai melhorando. Igual eu estou vendo alguns vídeos, assim, aí eu reduzo no YouTube, né? Aí eu reduzo um pouco a velocidade, aí quando eles começam a falar com a velocidade um pouco mais lenta, dá para compreender. Sim, que bom, né? Só que é muito difícil, assim, porque tem palavras que às vezes a gente ainda não tem um vocabulário, não tem muitas palavras de conhecimento, então fica um pouco difícil. Fica um pouco distante. Mas, Thiago, você sabe que tem muita gente aqui que vai confirmar isso que eu tô falando, às vezes a pessoa já está estudando um tempão e às vezes não sabe, né, gente? Certas palavras, né? Então, assim, não se sinta mal por isso, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente vai levar para toda a nossa vida, tá? Assim, por exemplo, Rebeca que mora lá, quanto tempo você está morando aí, Rebeca? Agora só 8 meses só. 8 meses. É que eu morei por um ano, muito tempo atrás. Entendi. Você se depara com, algumas vezes você não entende certas situações, ou você consegue entender tudo? Ou tem coisas assim, no dia a dia?
Assim, eu acho que eu entendo tudo porque eu vou às vezes pelo contexto, mas porque quando a pessoa fala, tem algum sotaque, né? Algum sotaque diferente, assim, então É mais difícil. algumas palavras saem diferente, né? A pronúncia. Não quer dizer que a palavra tá errada, só fala Sim, diferente, né? Que nem no Brasil, Nordeste, Sul, São Paulo, enfim. sim, sim, Então, aí eu entendo pelo contexto, mas algumas vezes realmente não dá para entender tudo, né? sim, sim. Ok, gente, então vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Sim. Ok, então vamos falar das tricky words, né? Como o nome já fala aí, tricky. Tricky é pegadinha, ciladinha, quando a pessoa fala, vou pregar uma cilada em você, I'm gonna do a tricky with you, né? Então, essas palavras, elas não têm uma regra, assim, né? Quando é que vai ter um tricky? Não, não tem, nem pronúncia, nem ortografia de uma língua, tá? Então, mas são palavras que estão presentes lá. Às vezes elas podem ser denominadas como palavras-chave também, que é o caso do NCLEX, tá? Então, assim, aqui como diz, né, elas são frequentemente ensinadas numa aula de alfabetização, especialmente no ensino de idiomas, tá? Então, eu dei alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, a palavra say it, né? O que significa say it? Quem sabe? Né? O que significa? I said, I already say, I already told you. Say Falei. significa o quê? Quem disse Falei. aí? Falei, né? Então, assim, se você observar, ela tem uma escrita, mas a pronúncia dela, se você for pela pronúncia, ela parece que é outra coisa, né? Sua telinha sumiu. Oi? Sumiu? Não, ela já vai voltar, peraí. Tá. Certo? Então, né, a gente fala said. Parece que tá falando said, né? Mas não, I said. I said. Então, muitas palavras são assim, né? Se você for pelo som, parece que elas estão escritas de forma diferente. Então, assim, por isso que é importante ouvir e ler junto, para você identificar, né? Que na escrita tá de um jeito e na fala tá de outro. Isso é muito comum com o inglês, né? Na escrita de uma forma e na fala de outra. O does. Does she like to go to the movie? Né? O does também, parece que a gente tá falando does. Claro que vocês já conhecem essa palavra, então é mais fácil, né? Que é uma palavra, assim, bem presente nas interrogativas, tá? Mas, então, assim, dando um exemplo bem grosseiro aqui para vocês dessas palavras que são trickies, porque elas soam de uma forma, mas na íntegra ali, na escrita, ela vem de outra forma, ok? Right? Agora vamos falar dos exames NCLEX aí, né? A gente sabe que o exame é um exame, a gente já ouviu milhões de histórias, que é um exame que você primeiro tem que trabalhar a ansiedade acima de tudo no dia da prova. Eu tenho alunas que repetiram, a gente vocês estão falando de ansiedade por causa de estar ansioso na prova, sabia muito, sabia inglês, sabia o conteúdo, mas na hora da prova a pessoa ficou tão assim, ai meu Deus, que ela acabou, né, assim, os pés pelas mãos, como fala o ditado. Então, porque existem os trick words ali nas perguntas, certo? Então, a prova a gente já sabe, tem que ler com bastante atenção, entender bem o que está pedindo, as tag questions. O que é uma tag question? A tag question é aquela última perguntinha que está dentro da pergunta, que é onde vai estar as trick words. Geralmente, elas estão ali, na última pergunta. Então, primeiro você tem a descrição lá da pergunta, né? The nurses take care of a diabetic patient. Né? Primeiro descreve lá o que a enfermeira está fazendo, qual é o paciente, qual é a patologia, aí ele descreve ali os sinais e sintomas, né? Descreve os sinais e sintomas, fala tudo que o paciente tem, e depois ele faz a última pergunta, que é o grande X, é ali que você tem que mais prestar atenção, porque ali ele vai perguntar, né? What is the nurse first priority? Or what's the nurse first intervention? Qual é a primeira intervenção da nurse? Qual é a primeira intervenção? Então, é aí que mora as tricky words, tá? Na última pergunta, dentro da pergunta, ok? Pra vocês lembrarem disso, tá? Para não se precipitar. Eu já vi muita gente errando, né? Uma coisa que eu falei nas outras aulas, tem muita gente que lê muito rápido. Parece que a pessoa quer, assim, ela começa já a ir traduzindo, ela não respeita os pontos, as vírgulas, ela vai traduzindo palavrinha por palavrinha.
eu não acho legal traduzir assim. Eu acho que pelo menos você tem que ler até o ponto a questão. Eu vou ler a minha questão até o ponto. Aí você vem traduzindo. Às vezes é de trás para frente que traduz para dar o contexto, porque não é, gente, sobre tradução, é sobre interpretação. Hoje uma aluna falou para mim assim: você sabe quando foi que eu passei no exame? Foi quando eu fazia a minha própria interpretação. Então, eu lia a minha questão e daí eu falava ela para mim mesmo, do jeito que eu entendia, entendeu? E aí ela conseguia acertar ali a resposta dela. Então, é importante respeitar as vírgulas, os pontos e fazer você a pergunta para você, como que você viu nas suas palavras, certo? Claro que dentro, né, da tradução correta. Mas, gente, aprender inglês, quem quer aprender inglês, é muito sobre interpretação, não é sobre tradução. Porque traduzir não dá o significado correto, você tem que interpretar, você tem que raciocinar, é raciocínio. Quanto mais você raciocinar, mais rápido você vai aprender e da forma certa, tá? E como é que eu vou raciocinar, teacher? É fácil falar, mas é difícil para quem tá aqui, né? A pessoa fala, eu não entendo, como que eu vou raciocinar? Quando eu aprendi inglês, eu comecei igual a vocês, do zero bala. E eu lembro que eu fazia da seguinte forma, eu ficava observando e eu entendia umas 3 palavras. E aí eu tentava montar um cenário dentro da minha cabeça. O que esse povo tá falando? E aí eu ia, sabe, tentando contextualizar para mim pegar o fio da meada, certo, gente? Então, vamos lá, vamos aqui nas palavras tricky. Estão as palavras tricky de prioridade. O que é priority? Quando eu falo assim no meu teste de inglês, priority. What's the priority? What does it mean priority? Rebeca. Vou chamar você, tá, Rebeca? Quem quiser participar, levanta a mão, tá? Eu chamo a Rebeca porque ela vem ali de boa. Eu já tô participando. Todo mundo pode participar, só levantar a mãozinha que eu chamo, tá bom? Então, Rebeca, what does it mean priority? Pode ser prioridade, a primeira... Pode falar em inglês. In English? In English, yes. So it means priority. What does it mean priority? It means what you have to take to do first, or to take first, or to say first. It's like the most important thing you have to do. Yes, is the priority. Entenderam, gente? Priority, ok? Então, a primeira palavra ali, tricky, que a gente tem é priority. Ah, mas o que tem a ver essa palavra com tricky? É porque ela, dentro da sua questão, você precisa entender, quando ela falar first, significa que você tem que dar uma prioridade na sua resposta. De acordo com o quê? De acordo com aqueles 2 tópicos que vocês aprenderam, que é o ABC e a pirâmide Maslow, né? Então, antes de você determinar qual a resposta que é, você vai ter que pensar nesses 2 tópicos, certo? Então, quais são as minhas palavras de priority? São first, best, most important, initial, immediate e priority. Então, todas as vezes que eu tiver essas questões aqui, essas palavrinhas nas minhas tag questions, de novo, o que é tag question? É a última perguntinha dentro da minha questão, que é a minha perguntinha final. O que significa? Significa que você vai ter que priorizar. O que é priorizar em termos do NCLEX do seu paciente? O que você tem que priorizar, Naomi, quando você tem uma questão de priorização? O que é que tem que ser priorizado? Naomi vai falar? Oi. Pode falar. Paula, é o seguinte, ontem eu errei uma questão justamente de priority. Uhum. Nunca tinha feito questão nesse sentido. Uhum. E eu fui assim, tinham vários casos, né? O paciente é assim, sabe? Eu fui pela idade. Porque às vezes a gente pensa assim, a idade, 78 anos, idoso, eu selecionei direto os dois casos que tinha idoso. No final das contas, não tinha a ver com idoso, porque tinha não sei se era uma criança ou um adolescente, mas que estava com um problema de ordem respiratória. Aí entra no passo B, né, da avaliação primária. Então, eu acabei errando a questão justamente porque eu não respeitei essa questão do ABC. Isso.
né? Vocês lembram, né, gente, o que é o ABC, né? O que significa ABC? Quem sabe falar aí? Vias aéreas, pode repetir. Respiração e circulação. Isso, in English, Rebecca, in English, how it goes? It goes airway. Airway. Pode falar, Noemi. Não, pode falar junto, vamos lá. Pode. Airway, Breathing Breathing. and circulation. and hand circulation, ok? E a pirâmide Maslow Pyramid, how it goes? Quem sabe? Quem já viu a pirâmide Maslow? Já viram? Eu tenho uma aula minha É de necessidade fisiológica. de necessidade fisiológica. Então, eu vou contar uma história bem rapidinha aqui, é real, verídica, de uma aluna que estava trabalhando já como enfermeira. Ela entrou no quarto para passar medicação. O cliente estava, desculpa a palavra aqui, tá? Ele estava se masturbando, tá? Aí ela ficou assustada e ela saiu do quarto, né? Ela foi fazer, só que aquilo incomodou muito ela, né? Então, ela voltou e ela chamou a atenção dele. Ela falou para ele assim, olha, aqui não é lugar para você fazer isso, porque, né, eu estou trabalhando, eu ia passar sua medicação, não passei, porque você, né, estava, né, nesse ato, tal e tal, e isso custou o trabalho dela, gente, custou o trabalho dela, ela foi demitida por conta dessa atitude que ela teve. E por quê? Vocês vão me perguntar, né, que talvez no Brasil vocês tomariam a mesma atitude que ela, mas aí não, porque lá na própria pirâmide de Maslow, a mais prioridade primeira, o que é? Quem lembra disso aí? Que é teto, comida, o que mais? Respiração. E o sexo entra lá, gente. O sexo entra lá, por incrível que pareça, né? Como uma necessidade fisiológica. E essa história é verdade, viu, gente? Então, assim, tomem cuidado, né? Tô dando, assim, esse exemplo, porque aconteceu, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas o que tem a ver, né? Por que aqui no Brasil a gente tomaria essa mesma atitude? Eu também tomaria a mesma atitude. Mas eu acho que as coisas funcionam de forma diferente por aí, ok? Right? Então, importante vocês lembrarem da pirâmide de Maslow. Eu tenho uma aula minha que eu falo só sobre isso, porque tem questões que a gente acaba errando por conta dessa pirâmide, né? Porque tem lá essa primeira linha, que é das necessidades fisiológicas, depois vem a necessidade de pertencimento, né? Toda pessoa precisa se pertencer. E a self-esteem upgrade, né? Você precisa estar bem atualizado para você se sentir bem. E tudo isso influencia na hora da resposta, ok? It's very, very important. Então, ok. Então, passou aqui essas primeiras palavras que são trickies, a gente vai para as segundas, que são absolute words. Which words are these? They are always, never, all, none, only, and must. Who knows? What does it mean, must? Quem sabe o que significa a palavra must? Deve. Deve. Mas must, it's something obligation, okay? When I have must words, something that I must do, it's obligations, mandatory, okay? And then always, what does it mean always? Sempre. Sempre, never, nunca. All, what does it mean all? Tudo. O todo. E none? Nenhum. Nenhum. E only, apenas. Então, essas palavras vocês têm que tomarem cuidado quando elas estiverem presentes, porque elas são absolutas, né? São palavras assim que não dão flexibilidade. Então, se elas estão lá, você tem que acender uma pontinha vermelha, assim, tá? Eu tenho alguns exemplos que eu vou deixar para vocês, tá? Aqui embaixo a gente vai ver alguns exemplos, mas depois eu vou mandar aí para vocês alguns exemplos de questões que têm essas palavras, para vocês, assim, verem na prática a diferença que tem, tá? Palavras negativas, né? O negative words is except, not, avoid, contraindicated. Essas palavras aqui, gente, dá uma pegadinha terrível. Por exemplo, avoid. What does it mean avoid, girls? Evitar. Evitar, né? Eu já vi um monte de gente errando pergunta por causa dessa palavra, porque estava lá, que era para evitar, não era para fazer. E a pessoa simplesmente ignorou essa palavra, não sei porquê,
Então, assim, prestem muita atenção quando as respostas ou a pergunta tiver a palavra avoid, contraindicate, not, except, all of them. Mas eu acho que avoid cai mais. Alguém já viu bastante essa palavra? Já vi bastante avoid, né? E a primeira também. Except. Qual é a pronúncia? Except. Yeah. Except. Já vi bastante. Teve alguma experiência? Já me pegou muitas vezes. Except já me pegou muitas vezes. Muitas vezes, né? Porque às vezes você, naquela neura de traduzir, você não viu essa palavrinha lá. Normalmente ela vem no final da frase, deve ser ler, daí o finalzinho você já entendi tudo. Passa. Isso. E não era isso, era o contrário, né? Porque essas palavras, elas vão negativar completamente a questão, né? Ela vai negativar. E aí você tá achando que aquela palavra é a certa, mas não é a certa, porque ela já foi negativada. Ok, gente? Eu tenho uma certa dificuldade com o not e o no. Às vezes eu não sei que hora usá-los. Igual aí tinha not, né? Uhum. O not e o no, como assim? Fala um pouco mais para eu entender, Wallace. Como assim você quis dizer o not e o no? Eu desativei o microfone, eu estava falando. Ah, não. Tudo bem. Em algumas expressões se usa no, outras expressões se usa not. Eu não sei diferenciar quando eu vou usar elas. Tipo, eu acho que é a mesma coisa, né? Note, tudo que é no é negativo, tudo que é not também é negativo, gente. Né? Alguém teve alguma experiência com essas? Então, tudo que é no, not é negativo. Eu acho que você tem que ficar muito esperto com essas, porque elas realmente são pegadinhas. Quando você identificar lá na sua questão avoid, except, todas essas, tem que prestar atenção. Ó, a nossa amiga lá, ela disse, ó, também tomar cuidado. Ai, eu não consegui ler. Alguém leu o que ela falou? Sumiu. Deixa eu ver se eu acho. Não consegui ler, mas já sobre esse no que ele está falando, eu noto. Às vezes tem na ela disse assim, tomar cuidado com o não confundir o avoid com void, porque já confundiu em questões. Ah, tá, então não confundir o avoid com void. É verdade, gente. É uma palavra, assim, que tá lá. Então, vocês têm que prestar bastante atenção, ok? E palavras de comparison, comparing. A gente vai ter o quê de comparing? Increase, decrease, more, less, higher e low. Né? Increase, decrease ganha, assim, né? É o que mais tem, né? What does it mean, increase and decrease, Rebecca? Increase é quando aumentar e decrease diminuir. Agora em English, explain to us more and less. Can you increase means when is getting something is higher, is getting higher, is getting upper at somehow. And decrease? And decrease, it's the opposite, when it goes down and it goes slower or down. Ok. And more and less? More, mais, e less, menos. Vocês lembram que a gente viu o less com terminologia, gente, na primeira aula? A gente viu que palavras que vão less no final delas, o que acontece, Noemi, com as palavras que vão less no final? Diminui, né? Elas diminuem completamente. Então, se você adiciona um less, né? Por exemplo, pen. Se eu falar penless, o que significa penless? Sem dor. Sem dor, indolor, né? E se eu adicionar o sufixo full, o que significa full? Muita dor. Muita dor, que é painful e painless. Então, vocês vão ver que eu também tenho uma aula só de terminologia, que tem muitas outras, tá, gente? Não é só essa. O Thiago tinha comentado do no. Também é pegadinha que eles fazem. Às vezes colocam no e o com na frente. No e sem. Né? No e com. Escreve o no e escreve o com. No com. Eu nunca vi. Alguém já viu? Ele escreve no, N-O, e depois ele escreve a palavra out, né? No out. Isso. Daí você pensa que, você vê lá, out, não é out, é o com, como se fala
com with? With, no with. with. No Daí with. você pensa assim, que a pessoa tem alguma coisa, não, e ela não tem alguma coisa. Ah, então que é o Ele nosso escreve amigo o no foi. e o if. No with. Daí você lê rapidinho, você vê o with lá, né? Daí você fala, é com alguma coisa, não, é sem alguma coisa. Legal, boa dica, gente. Boa dica. Legal. O que mais, gente, que a gente vai ver aqui, então, pra gente finalizar essa parte aqui, ó. E as palavras... Só- Pode falar. Desculpa, Não? acho que só o que a Noemi estava falando, o que às vezes tem, na verdade é o not with, né? É o E com T. É isso mesmo, exato. Not, no with, tá certo. Que dá o sentido de não com, é isso, Rebeca? Porque Deixa eu no ver with, se na eu verdade, não tem tradução, não existe, né? É not with. Então, o paciente tem, sei lá, ele não está com tal coisa. Isso, não tem dor. Não tem dor. Sei lá, é que não sei um exemplo agora, mas eles falam not with alguma coisa. Ok, boa dica, gente. Fica ligado, então. Tudo que dá negativa, que tá lá na sua question tag, né? Pode estar também no meio da pergunta, mas geralmente na question tag você tem que prestar bem atenção, porque senão você vai errar. Você pode saber tudo, você pode saber inclusive inglês, mas se você não prestar atenção nas negativas, isso pode fazer com que você erre a sua questão, ok? Eu já vi isso acontecer muitas vezes com alunas que estavam mais que preparadas e errarem por conta dessas palavrinhas aqui que a gente está falando dentro da question, ok? Então, a última aqui que a gente vai falar é expected, normal, typical, common, usual. São respostas, né, que a gente conhece geralmente para descrever sinais e sintomas, né? Typically like this, or there are common signs are these, or these are the normal signs and symptoms, or we expect those signs and symptoms are, or the usual signs and symptoms are. Então, geralmente essas palavras são para descrever signs and symptoms. Ok, gente? Tomar cuidado para evitar os erros. Right? Agora a gente vai fazer uma question com essas palavrinhas, ok? Quem quer ler? Who wants to read the question? Who wants to read the question? Deixa eu ver quem vai levantar. Deixa eu ver. Alguém levantou? Rebeca! Uhul! Foi você, Rebeca? Então, vamos lá. Acho que 2 pessoas, eu e o Wallace. Então, você lê uma e o Wallace lê a outra, tá bom? A gente vai fazer 2 questions e um clinical case, a study case, ok? Então, vai lá, Rebeca, pode ler. A patient with congestive heart failure is admitted with shortness of breath and leg edema. Which intervention should the nurse perform first? Ok. A. Administer a diuretic as prescribed. Monitor intake and output. Elevate the legs to reduce edema. And assess vital signs and respiratory status. Yes. Espera aí, deixa eu só um minutinho. Deixa eu fazer um negocinho aqui rapidinho. Do you understand the question? Yes? Understand the question, yes? Espera aí, deixa eu só um minutinho. Ok, então vamos botar lá. Gente, qual que é aqui, então, o nosso... Quando eu falei a pergunta dentro da pergunta, né? É essa última pergunta aqui, ó. Which intervention should the nurse perform first? Qual que é o trick words aqui? É o first. Lembra que eu falei que toda vez que tiver first, na minha pergunta, é uma pergunta de priority. Priority significa o quê? Significa você tirar o seu paciente de risco, né? Como eu vou me basear o quê? No ABS e na escala de Maslow. Você tem que pensar nesse quadro e vou tirar o meu. Essa é a pergunta que você tem que fazer. O que eu devo fazer para intervir, né? What's the nurse intervention to take my patient out of risk? Ok? Então, Rebecca, can you translate for us, please? Uhum. Um paciente com doença congestiva do coração é admitido com uma respiração fraca
e com edema nas pernas. Qual intervenção a enfermeira deve fazer primeiro? Letra A, administrar um diurético como está prescrito. Letra B, monitorar tudo que entra e sai do paciente, então, fluidos que entram e saem. E letra C, elevar as pernas para reduzir o edema. Ou letra D, acessar os sinais vitais e agora eu perdi o português. Os sinais vitais e o status E o status respiratório. respiratório. E aí, Rebeca, o que você Eu considera? colocaria D justamente pelo ABC. É claro que os outros são importantes de se fazer, mas a letra D é a prioridade para mim. E vocês, pessoal, quem quer falar? Então, Rebecca said letter D, D for Judah, yes? Quem mais? Alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar mais alguma coisa? Wallace, Noemi. Letra D também. Letter D. Por quê? Comenta aí, gente. Vamos comentar, vamos falar. Por I quê? chose letter D because shortness of breath is letter B in the first evaluation. Exatamente. A gente tem que pensar sempre, é uma pergunta fácil, né? Relativamente fácil, mas a gente sempre tem que pensar, né? Eu tô falando aqui porque o meu objetivo é vocês entenderem os tricky words dentro das questões, né? Então, a gente tem que pensar nisso que foi dito aí, no A, B, C, D, né? Que vocês sempre vão ter que pensar nesses dois tópicos para avaliar a sua questão, né? Então, o trick word aqui qual que era? Era o first, que indica que precisa de uma prioridade. Needs to prioritize the actions based on a urgency, ok? Então, applying ABCD principles, like airway, breathing, circulation. Since the patient has a shortness of breathing, okay, breathing must be assessed. So, because the shortness of breathing. And then, girls, what does it mean, shortness? Lembra que a gente falou na primeira aula sobre o NES? O que significa o sufixo NES? Naomi que estava aqui, Naomi, fala aí, vamos ver se você lembra. Diminuição na respiração, né? Isso. Mas quando eu falo só short, o que significa a palavra short? Sem o NES. Só short é curto, né? Isso, short para mim é curto. É né? curto, short é curto. E se eu adiciono o NES, como é que fica essa palavra? Ela vai dar o mesmo sentido, né? Na verdade, a palavra ela não muda, gente, quando tem o less. Ela vai mudar quando tem o less. Se for short less, aí seria sem respiração nenhuma, tá? Mas aqui a gente está falando que é uma respiração curta, né? Short é curto. E aqui ela vai dar curta. Respiração diminuída? Pode ser, respiração diminuída também pode dar, né? Agora, se fosse short less of breath, que eu já vi esse termo, aí significaria que quase não estaria respirando, já estaria praticamente morto, né? Ok, gente? Então, só lembrando para vocês que os sufixos são muito importantes. E eles também podem ser, eles podem se tornar, assim, impedimento para vocês, tá? Prestem atenção nos sufixos. Quando é NES, quando é LES, quando é FU, quando é LI, que vira um substantivo, tudo isso eu falei na primeira aula, foi uma aula bem rápida, mas eu falei, tá? Claro, existem outros tantos. Vocês não vão usar só para o teste, vocês vão usar para a vida inteira, porque vocês sabem, né, que uma das principais características da nurse nos Estados Unidos e na Austrália também é que a nurse é ela que vai fazer o discharge, não é, gente? Se é ela que faz o discharge, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que fazer muito teaching, não é verdade? Então, vocês vão fazer muito teaching, vocês vão fazer muita escrita. Eu sei que tem 3 escritas que vocês vão fazer bastante, que uma é a transfer patient, ok? O outro é discharge patient and referral patient. O que significa referral patient? Quem sabe? Referral patient. Encaminhamento. Encaminhar o paciente. Encaminhamento para o paciente. E o discharge patient?
Alta, Alta. E o transfer patient? transferência. Transferência. Foi fácil, né? Mas vocês vão ter que escrever, né? Então, vocês vão usar de escrita, vocês vão precisar, né? Fazer tudo isso, ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa próxima pergunta, que era ali, né? A D mesmo, todo mundo acertou, né? E aqui ele está falando, né? The nurse must evaluate the patient's breathing and vital signs to determine the severity of the respiratory distress. O que significa respiratory distress? Quem sabe? Seria um estresse respiratório? Distress respiratório é um cognato, né, gente? Distress é um cognato. Você vê que a gente fica meio assim, né, de falar, e a gente sabe o que é? É exatamente isso, né? Administrando um diuretic, elevating the legs e monitoring intake and output are important, but after ensuring that the patient's airway and breathing are stable, né? Então, assim, o que ele está falando aqui? O que a enfermeira precisa, ela deve, né? Tem um manche aqui. Evoluir esse paciente na respiração, sinais vitais, para determinar a urgência desse estresse respiratório. Depois ela vai administrar um diurético, elevar as pernas desse paciente, monitorar a entrada e a saída, né? É muito importante, ok? E é isso aí. Agora vamos para a próxima. Let's go for the next. Right. Wallace, can you read for us, please? Wallace está aí? Yes. Okay. Here. A patient in the emergency department reports chest pain and dizziness. The electrocardiogram shows ventricular tachycardia. What is the most important action for the nurse to take? Letter A, administer pain medication and prescribe it as prescribed. B, prepare for immediate defibrillation. Letter C, notify the healthcare provider. Letter D, start endovenosa IV line for medication administration. Ok. Então traduz pra gente, Alice, please. Vou tentar. O paciente no departamento de emergência reportou dor torácica. Isso. Não sei. Talvez sonolência. Não, é drawing. É mais ou menos isso, mas tontura. Né? Tranquilo. O eletrocardiograma mostra uma taquicardia ventricular. Qual a mais importante ação para a enfermeira tomar? Exatamente. E aí? Letra A, administrar medicação para dor como prescrito, não. Preparar a desfibrilação imediata. Sim. Yes. Notificar o médico da situação. Ou iniciar uma medicação endovenosa. E aí? Tá certinho. Start IV line. Letter B. Aqui a gente tem que pensar aqui, ó. Most important é a palavra-chave, né? Então a gente já sabe que most important vai significar o quê? Priority de novo, certo? É isso, gente? É isso, certo? Yeah. E aí, o que a gente tem que levar em consideração aqui nessa questão, Wallace? Na sua opinião? In this case, because fibrilação ventricular e taquicardia ventricular são casos que indicam parada cardiorrespiratória. Ok. Então, entra na letra C, né? Não tem nada a ver com vias aéreas, com respiração, mas tem a ver com a letra C. Então, vou desfibrilar o paciente para tentar reorganizar toda a atividade elétrica do coração dele. Very good. So, you would choose letter B, right? Yes. Todo mundo ficou na B? Não, eu não ficaria na B. Mas na verdade, fiquei na dúvida com notificar o médico, para ser sincero. Eu não ficaria na B, porque a gente
É assim, eu guardei na memória assim, não é isso que se fala, né, que se faz, mas eu guardei na memória assim, cardioverter e desfibrilar, se cardioverte o vivo, desfibrila o morto, esse paciente ainda dá vivo, eu não desfibrilaria ele, se for de cardioverter, eu cardioverteria, ou eu chamo um médico, eu faço medicação, cardioverter é a única coisa, desfibrilar é a única coisa que eu não vou fazer nesse momento, então vou chamar o médico, primeira coisa que a gente tem que ver é se esse paciente está estável ou instável, para decidir se eu cardioverto ou não. Mas aí não tem sinais vitais para ver se ele está instável ou estável. Os sinais vitais estão me dizendo, os sinais vitais não, né? O fato dele chegar com dor está me dizendo que ele está instável. Eu vou tentar medicar, chamar o médico, fazer outra coisa. Desfibrilar, não. No momento, não, porque ele está vivo. E quem concorda com ela ou com Wallace? Eu não colocaria a Eu palavra não faria B. o B Por porque quê? eu também viria a palavra imediato, né? Immediate. Então, eu acho que é uma palavra tricky word, porque tudo que indica imediato, né? Assim, eu preciso fazer agora como se não tivesse a flexibilidade. Então, acho que eu colocaria C. Eu fizeram mudar a minha resposta, porque Não, mas não realmente muda não, ele chega, não muda não. mas ele Eu chega acho com que você dor, mas ele chega com dor. Mas eu acho que é você que vai acertar, viu? Vamos lá, vamos ler aqui o Mas que não eles tem falaram. sinais vitais, não tem nada. Eles vão aqui falar o seguinte: applying for the critical thinking. O que significa critical thinking? O que significa o quê? Critical thinking. Essa palavra aqui. Que, inclusive Pensamento crítico. pensamento crítico. Inclusive tem Pensamento tem uma tag lá no teste de vocês, tem uma categoria que é só sobre esse tema aqui, critical thinking, é você ter um pensamento crítico. Você vai ter que analisar de uma forma crítica a sua situação. Então, a gente tem aqui o ventricular taquicardíaca, que é life-threatening heart rhythm can lead to cardiac arrest. Então, o que é life-threatening, guys? Risco de vida, né? Risco de vida, né? Então, a gente tem aqui algo que é um risco de vida, tá? E life saving priority, a vida é uma prioridade, a gente salvar a vida é uma priority. Então, mesmo que não seja tão razoável, mas a gente tem que fazer com que aquele paciente não morra. Então, a gente vai sim fazer Parabéns, Wallace. Parabéns, Eu não Então, iria desfibrilar. Parabéns. Eu tenho não tenho uma dúvida, por favor. Uhum. Desculpa aí até atrapalhar a discussão, tá muito legal, mas eu tenho uma dúvida, assim, estrondosa, né? Uhum. Quando eu comecei a estudar, agora recentemente, uma coisa que eu ouvi de uma professora, e até eu questionei, igual vou questionar agora, em relação a situações, né? Por exemplo, aqui no Brasil, tem certas coisas que, se o enfermeiro fizer, ele tá lascado, né? Por exemplo, a desfibrilação é uma situação que não é autorizado, independente se é risco de morte ou não. Aí, uma coisa que eu estou tentando deixar bem claro na minha cabeça, eu estou estudando para fazer uma prova lá nos Estados Unidos. Exatamente. Como que é a permissão dessa atividade lá, né? Então, assim, independente se na resposta, para mim, essa que é a mais coerente, aí vem o mais, né? Aí vem a questão. É permitido para o enfermeiro? Tem essa permissão? O NCLEX, ele vai entender que é um risco de vida e eu posso fazer isso? Ou não? Essa não é a resposta. Então, quer dizer, isso é uma dúvida que eu tenho, que assim, eu preciso entender porque eu vou fazer uma prova para um país diferente, as atividades lá são outras, então eu preciso saber, né? Eu acho que com eu pensei desse jeito. Vai aparecendo essa resposta para você, porque eu escuto ouvi muita gente falando, você vai ter que se desvincular um pouco do Brasil, assim, da forma que é feito aqui, e começar a mentalizar a forma que é feita lá, até mesmo para você entrar dentro do teste e acertar a resposta. Porque agora, por exemplo, foi um bom exemplo, né? O Wallace acertou, que ele foi aquilo que ia tirar o paciente de risco, mas as meninas provavelmente não, porque não sei se vocês pensaram com a cabeça daqui, enfim, não sei.
Mas Não. é uma coisa, assim, que eu tenho visto, que muitas pessoas falam, que você precisa, assim, desvinculado da sua, né, não do seu saber, porque o seu saber é importante. O que o seu coração fala também é importante, né, na hora do vamos ver. Mas, assim, estudar um pouco mais sobre a forma que é feito lá, começar a ler mais. Conforme você vai estudando pelas questões, eu acho que essa resposta vem aparecendo, não vem, gente? O que vocês acham? Eu acho que o Alice falou tudo mesmo, assim, porque aqui nos Estados Unidos o enfermeiro tem mais autonomia. Então, eu também já errei no banco de questões, várias Bastante questões assim. que era o que eu faria lá. E aqui a gente já pode fazer, né? A gente não precisa ficar falando com o médico toda hora, que nem nessa daí tinha que, notificar o médico. Não, não precisa. Se ele já tá fibrilando ali, né? Você pode Sim. e Sim. deve fazer. Mas no Brasil, a gente sempre tem que contatar um médico primeiro, ver se pode, se não pode. Então faz muita Isso é diferença ruim. mesmo. Eu posso falar assim, um pouco do que por que eu respondi dessa forma? Eu não tenho experiência como enfermeiro. Eu graduei faz 3 anos, mas eu sou bombeiro militar há 16 anos. Então eu trago muito do pré-hospitalar, do isso. Isso me fez acertar a questão. Mas, em pensando no preparatório para validação do meu diploma e atuar nos Estados Unidos, eu fiz um intercâmbio na Irlanda, fiz 8 meses, eu voltei agora em abril desse ano, começo de abril, depois de encerrar 8 meses, e eu não passei numa entrevista, porque eu apliquei lá para ser Healthcare Assistant, cuidador de idoso. Sim. Eles aproveitaram meu diploma traduzido e me fizeram na entrevista, eu não passei, porque me falaram o seguinte caso: tem um idoso, você vê o idoso caído, o que você tem que fazer? Eu, como bombeiro, a minha primeira ação, eu falei, eu vou reanimar, eu vou pedir. E eu reprovei, eu errei a questão, porque eles falaram, não, você não pode encostar no Complicado, paciente. né? Você não pode encostar no paciente. Nesse caso é porque eu era só a avaliação Você ali é é como seu cuidador de cuidador, você idoso. era o primeiro, né? Upa. Exatamente. Eu tinha que primeiro ligar, a resposta correta era ligar para o escritório, pedir ajuda. Sim. Então, assim, Mas realmente você a gente errou precisa porque entender muito você não estava com a cabeça de Não, de assistente, cuidador. não, né? é porque faz parte como chama? Como chama? Healthcare? Healthcare Assistant. Lá do cardíaco, faz parte. A primeira coisa, independente do estágio, o auxiliar, o técnico, o enfermeiro, qualquer um de nós profissionais, a primeira coisa que tem que fazer é chamar ajuda. Segunda coisa a fazer é verificar o pulso e ver se ele está vivo. Daí sim começa. Não, chama ajuda e pede desfibrilador. Depois verifica Sim, o pulso e começa a massagem, isso. isso aí. Mas o Exato. fato ele não pensou como um cuidador, ele pensou como bombeiro. E o que É. ele Não, faria, mas até ele como faria bombeiro, o que ele No faria dia a dia dele, né? na até como ação seria bombeiro, isso. a gente também não pode começar fazendo as manobras de reanimação se eu não pedir ajuda. E realmente Aqui isso no está lá no Brasil, elo, lá nos elos, né? Então, a primeira Exato. é pedir Aqui no ajuda. Brasil, quando a gente está com o paciente no quarto ou em qualquer lugar, na Isso. situação dele, a primeira coisa que a gente é orientado a fazer é ver se o paciente tem pulso, ver se ele está vivo, né? É a primeira coisa. Mas daí, quando eu penso nessa situação, eu penso assim, lá nos Estados Unidos, tem muito paciente que fica isolado, né? Daí pensa você, entrou num quarto que o paciente está desacordado. Aquele paciente que fica no isolamento com a porta fechada, que nem escuta lá do lado de fora. É por isso que tem isso, porque como que você vai... o paciente está sem respirar, daí você começa a fazer a massagem. Eu não posso parar a hora que eu começar, né? Sim. Daí você me ajuda como se você já começou. E aqui no Brasil a gente grita, né? Todo mundo vem. Mas lá, com as portas trancadas, quem vai vir? Né? Ô, Muito Paula, bom, gente. Arrasaram. Pode falar. no início aqui da aula, você perguntou muito por que a gente foca muito mais no banco de questões, né, do Sim, que sim. conteúdo. Porque que acontece? O conteúdo ele é bem amplo. E aí, essas questões, ela nos ajuda a clarear e saber como que aqui, né, nos Estados Unidos, a coisa vai desandando. Porque se você pega um conteúdo, às vezes ele é amplo e até você sabe o conteúdo. Mas aí, com as questões, você começa a ver. Por exemplo, no banco de questões, eu errei bastante,
com questões que no Brasil a gente toma uma conduta e aqui é diferente. Por exemplo, cuidado de morte, pós-morte, que aqui a família pode assistir ali o preparo, tudo já no Brasil. Primeira coisa que a gente pede é para o familiar se retirar. Então, são coisas que, se eu for estudar, por exemplo, um conteúdo, eu não vou acertar essas Eu questões. entendi. Não, faz No todo banco de sentido. questões, a gente Faz consegue. Meninas, super sabe o sentido. que eu acho que é muito importante para todas nós? Eu não sei, né? Funciona para mim, não sei se vai funcionar para vocês. Por exemplo, essa questão eu nunca mais erro uma TV, desfibrilar uma TV. Nunca mais. Nunca tinha entrado na minha cabeça. Pelo erro de hoje, por causa do Wallace, nunca mais eu vou errar. Então, acho que, assim, qualquer oportunidade que tem de curso, de reunião, eu acho que é bom, porque essas coisas marcam, Sim. sabe? Guarda para a vida toda. Sim. Nunca mais não desfibrilo uma TV. Aí, tá vendo? Muito bom, gente. É isso aí. Gente, vamos fazer a última questão, depois eu vou entrar aqui um game com vocês pra gente finalizar, tá bom? Fazer a última. Quem vai ler? Noemi, quer ler? I will try. Tá bom, vamos lá. Então pode ir, vai lá. You are the nurse caring for a 68 years old patient with a history of hypertension and type 2 diabetes. Admitted for pneumonia during the morning assistance. The patient presents with the following signs and symptoms. Temperature 39 to graus Celsius. Blood pressure 18 88 to 54 mmHg. Very good. Heart rate 124 BPM. Expiration rate 28 breaths per minute. Oxygen saturation 89% on room air. Skin cold and clammy. Mental status confused and drowsy. Você é uma enfermeira cuidando de um paciente de 68 anos de idade, com uma história de hipertensão e diabetes tipo 2, admitido por pneumonia. Durante a assistência da manhã, o paciente apresentou o paciente está apresentando com sinais e sintomas, com esses sinais e sintomas. Temperatura de 39,2, pressão de 88/54, frequência cardíaca de 124, respiração por 28, saturação 89, a pele está fria e pegajosa. O status mental está confuso e bêbado, né? Sim. Tipo, meio tonto. Drowsy, yes. Meio tonto. Isso. Ok, então qual é a pergunta? Tá aqui, gente? Será que não veio? Peraí. Pois é. Cadê a question? Acho que tá aqui. What should be the nurse intervention? Vai lá. What should be the first nurse intervention? Opa, peraí. E aí? Letter A. Administer antipyretic medication to reduce the fever. Letter B. Notify the healthcare provider immediately. Letter C. Initiate oxygen
terapia 2 liters for minutes via nasal cannula. And letter D, administer IV fluids to tratar hypotension. Hypertension. Então, hypotension. E aí? Letra A, administrar antipirético, medicação de antipirético para reduzir a febre. Letra B, notificar o médico imediatamente. Letra C, administrar oxigênio via cânula nasal, 2 litros. Letra C, administrar fluido para hipotensão. Eu não lembro dos sinais vitais, mas eu acho que a resposta é a letra D. Letra D, administrar IV fluids to treat hypotension. Isso, eu acredito que sim. Eu não Por lembro quê? da saturação quanto tá. A saturação tá aqui, ó. É, a saturação também. 89, mas aí é a prioridade, A né? prioridade Isso, a gente está falando Isso. sobre isso, né? Ele está hipotenso. First. a hipotensão dele, a baixa saturação dele é por causa da falta de sangue que leva oxigênio para ele. Então, melhorando o volume, vai melhorar a saturação. É lógico que a gente vai pôr oxigênio também, mas primeiro vai entrar com a verdade hidratação. é melhorar a pressão, É justamente. life-saving, né? Vocês têm que pensar isso. Life-saving. Aí ele está taquicárdico, mas se refere provavelmente por questão da Causa da febre. hipotensão mesmo. A hipotensão Não, a taquicardia pode ser pela questão da febre também, causa aí a taquicardia. Mas normalmente quando E também pela pressão para tentar melhorar a questão da pressão e o volume, né? O débito cardíaco. E aí, qual que você escolheria, o Mr. Wallace? Tem choque séptico. Vocês falaram, o Noemi falou D, né? D de dado? Eu colocaria D. Não, desculpa, eu colocaria C. C, Eu priorizaria a respiração. Letra D também. Não, letra C, air. Letra C, né? Ok. É. Quem Não, mais? eu colocaria D. Thiago D. D. Eu coloquei E o Wallace? C. C, né? Letter C. Wallace, C? Yes. Rebeca? Então, eu fiquei em dúvida também da C e da D, mas se for pensar no ABC, eu iria então na C, que eu colocaria um oxigênio, e claro que iria administrar os fluidos depois. Muito bom. Então, a resposta certa é a C, viu? Para quem acertou aí. Que, ó, ele fala o seguinte aqui, ó. O paciente shows signs of severe sepsis, septic shock, including hypotension, tachycardia, fever, low oxygenio, and mental alteration. The prime concern here é hypoxia. Então, o primeiro concern tem que ser o hypoxia, ok? É pelo ABC, né? É pelo ABC. Por isso que eu falei sempre os dois tópicos. Vocês têm que sempre levar em consideração. The oxygen saturation is critically low, 9% below, indicating hypoxemia, ok? Providing oxygen in the top of priority to improve oxygenation and stabilize the patient's condition, ok? Administrar antipiretic medication também é importante, né? But fever management is not the first option, né? Tá falando aqui que os outros são prioridades também, mas o mais importante é life-saving, ok, gente? Então, assim, por isso que é importante os tricks, vocês sempre... Eu sei que vocês sabem a resposta, mas você vê como que é fácil errar? É muito fácil, né? Então, tem que pensar, refletir, porque na hora não vai ter grupo discutindo, né, gente? Não vai ter grupo discutindo, então tem que fazer o máximo de questões que vocês puderem, né, que vocês conseguirem estudar mesmo, mas vai dar tudo certo, né? E assim, é uma jornada, né? A gente tem que entender isso, que é uma jornada. Então, assim, né, nessa jornada, agora eu vou falar um pouquinho do curso, tá, gente? Rapidinho pra gente finalizar. Ó, deixa eu ver quantas pessoas tem lá na live, porque eu sei que muitas saíram, né? Mas deixa eu ver aqui quantas que tem. Peraí. Ok. Então, lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer um sorteio? Né? Quem quer participar do sorteio, para deixar o nome ali no WhatsApp, manda seu nome lá no WhatsApp rapidinho. Eu. Então, coloca lá no WhatsApp tá, o seu nome completo. Vai lá e coloca. E, enquanto isso, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês do curso, tá? Por que eu decidi, Paula, fazer esse curso? Eu já venho dando aula... Desculpa, pode falar.
Só para entender, o nome é para colocar no seu WhatsApp ou no grupo? No grupo. Lá no grupo de WhatsApp que a gente vem conversando. Deixa eu mandar um oi lá. Isso, o pessoal já tá pondo lá, ó. Já tá pondo o número. O nome, tá? Já vai pondo lá. Quem quiser participar, quem quiser fazer o curso. Eu vou falar aqui rapidinho do curso para vocês, tá? Por que eu decidi fazer esse curso? Né? Eu já venho, como eu falei para vocês, dando aula há 15 anos, né? Minha graduação, sou farmacêutica, mas também trabalhei como enfermeira assistente, inclusive lá quando morei na Inglaterra por 10 anos. Então, assim, eu trago a enfermagem no coração. Até tem gente que fala para mim, teacher, você já pode fazer o teste? Eu falei, acho que eu já posso. Tantas aulas que eu dei de questões e aulas de Simple Nurse e tudo, gente, Asher e Word. Mas o que eu reparei? Eu reparo que, às vezes, a pessoa fica muito perdida no começar, né? Ela fica perdida, assim, no começar, e ela fica meio sem critério de estudo, né? Ela começa ali a estudar, não sabe para onde vai, por onde começa. Vocês aqui, claro, vocês também estão numa jornada. A gente tem que pensar não só no NCLEX, vocês têm que pensar no inglês para a vida. Vocês vão morar em outro país. Vocês não vão... que nem Rebeca já mora lá e outras tantos moram lá. E vocês vão ver que o aprendizado do inglês é uma jornada, certo? É uma jornada, ele não é uma coisa que você vai aprender de uma hora para outra, é uma construção. Eu já vinha falando isso para vocês e eu acredito muito nisso, que é uma construção, tá? E você vai, é como um potinho que você vai enchendo. Não vai ser de repente, não vai ser em 1, 2, 3 meses. Eu vejo muita gente falando assim, vou aprender em 3 meses, não precisa de inglês para NCLEX. A gente já sabe que realmente não precisa da fluência para você fazer a prova. Mas só que logo após a sua prova, tu vai ter que fazer uma entrevista, tu vai ter que morar lá. Tem gente que é dispensada do trabalho, gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso. Teve enfermeiros brasileiros que conseguiram um emprego, tá? Que foram dispensados por conta do inglês. Eu fiquei muito chateada com isso. Porque disse que a chefe falou assim, a gente vai ter que dispensar, porque daqui a pouco a gente vai matar alguém, que você não entende o que eu falo. Então, assim, eu imagino que nenhum de vocês queira passar por isso, né? Vocês não queiram passar por isso. Então, assim, eu trabalhei já, como eu disse para vocês, há 15 anos dando aula, já trabalhei no Hospital das Clínicas, para quem conhece, em São Paulo, junto com médicos, treinando os médicos o inglês. Trabalhei com o pessoal do NCLEX aí por 2 anos, agora estou completando 2 anos, já posso fazer a prova, inclusive. Então, assim, o meu objetivo foi esse, foi realmente ajudar as pessoas nessa dificuldade que elas têm, principalmente quando fala de inglês técnico, né? Falou de inglês, inglês é uma coisa, inglês técnico é outra, né? Eu não acho que seja, eu acho que um complementa o outro. Claro que o inglês técnico é um pouco diferente, você realmente vai precisar dele para você trabalhar, para você estar no seu dia a dia. Eu comentei com vocês que algumas alunas me procuraram para ajudar, né, porque elas já estavam trabalhando e elas não tinham um inglês técnico ali para fazer um teaching, né? Lembra que a gente falou que vocês vão ser os responsáveis para o discharge. Na alta, você vai precisar fazer um teaching, você vai precisar falar. Então, ela não tinha esse vocabulário. E quanto antes vocês ganharem, gente, é melhor para vocês. Vocês só têm a ganhar desenvolvendo o inglês técnico de vocês. Vocês viram o exemplo da Gislaine, que é uma aluna minha, que ela foi uma que optou por estudar por NCLEX, fazer inglês junto, porque tem muita gente que fala, muita coisa para minha cabeça, eu acho que não consigo fazer 2 coisas, mas eu acho que é um erro, tá? Eu acho que é um erro porque, assim, quanto antes você começar a desenvolver o seu inglês, é melhor para ti. É um processo. Aí, quando for passando, você vai, assim, né, aumentando o seu potinho, chegar lá, você já tá bem, você já vai estar bem melhor. E a Gislaine, ela conversou com vocês na aula passada, ela relatou isso para vocês, ela falou que ela se arrependeu de não ter começado antes, que ela chegou lá, passou no NCLEX e não tem inglês para fazer entrevista, né? Eu tenho uma turma, gente, que é só de entrevista, e lá as meninas também passaram já no NCLEX há 1 ano, gente, 1 ano, tá? Então, assim, não deixem isso acontecer com vocês, tá? Então, eu reparei que muita gente não sabe por onde começar a estudar. Tem gente que acha que não tem a estrutura, né? Porque quanto mais estratégico você for,
né? Quanto mais dicas você tiver uma linha de raciocínio, é mais fácil para você chegar lá, do que você simplesmente, hoje eu vou estudar inglês. Aí você começa a pegar palavrinha por palavrinha para traduzir, e aí fica aquela coisa meio desgastante, né? Você fica meio assim, desanimado, desmotivado. Então, assim, um dos meus objetivos foi esse, dar uma estrutura de aprendizado, oferecer um passo a passo e algo mais rápido, mais efetivo, tá? E também ajudar o pessoal com inglês técnico, porque a maioria do inglês por aí é mais inglês regular, né? Não tem o inglês técnico. Então, um dos meus objetivos foi esse, desenvolver o inglês técnico de vocês, tá bom, gente? Então, assim, hoje eu vou lançar o curso aqui com uma oferta super especial para vocês e vou sortear uma vaga, tá? Por isso que eu falei, quem deixar o nome lá, vou sortear agora, já daqui a pouquinho, tá bom? Então, aqui, deixa eu falar um pouquinho da estrutura do curso para vocês, tudo que a gente vai aprender nesse curso, tá? A gente vai aprender, a gente vai ter muita questão para fazer, porque o foco é questão em inglês para o Uniclex. E com isso, a gente vai desenvolvendo as outras coisas, porque uma coisa está interligada com a outra, ok? Uma coisa chama a outra. Então, por exemplo, dar um exemplo para vocês. Quando eu estou na minha aula de entrevistas, de inglês regular para enfermagem, a gente fala assim, what are the nurse main duties? Não sei se vocês entendem o que é duties. Alguém entende o que é nurse duties? Entende, Rebeca? Nurse duties? Atividades de enfermagem? Atividades da enfermagem. What are the main duties? Quais são as principais responsabilidades do enfermeiro, né? Então, quando a gente desenvolve isso, você desenvolvendo isso, você tendo isso claro na sua mente, com essa clareza que você vai ter, você já vai poder fazer a sua entrevista, fazer o seu exame NCLEX, fazer a sua entrevista, e é para a vida, né? Então, assim, por isso que eu acho que uma coisa interliga com a outra. Então, aqui é um início para vocês, além de desenvolverem um inglês regular, vocês vão estar desenvolvendo um inglês técnico, um inglês que vocês vão utilizar para o teste, para a entrevista e para trabalhar. Então, é uma coisa que vai puxando a outra, tá bom? Então, o meu objetivo foi esse, foi oferecer uma estrutura, foi iniciar um inglês técnico melhor, porque a gente vai falar muito de termos, sufixos, prefixos, tudo que a gente viu aqui nesses dias e um pouco mais, tá? E o que a gente vai ver aqui nos módulos, tá? Falando rapidamente para vocês aí. A gente vai ver bastante coisa, tá? Deixa eu puxar aqui para vocês verem, ó. Eu vou disponibilizar essa página aqui, depois vocês podem ler com calma, tá? A gente vai falar sobre técnicas de leituras, textos, como ler um texto, interpretar com mais velocidade, mais fluidez, identificando os cognatos, que a gente viu isso já, inclusive, mas a gente vai rever as linking words, que é muito importante, linking words. Quem sabe o que é uma linking word? Quem sabe? São as palavras conectoras, né, que conectam textos. Quando você vai fazer um exame de proficiência, uma entrevista, por exemplo, no exame de proficiência, cada escrita que você tem de 200 palavras, é obrigatório ter no mínimo 15 linking words. Se você não tiver 15 linking words no seu texto, você já reprova. Então, assim, é muito importante o rolê das linking words, tá? Para vocês que estão nessa jornada e para qualquer pessoa que for fazer uma proficiência ou vai atuar numa profissão como a de vocês, tá? Então, a gente vai falar já da gramática que é aplicada na prova, porque é muito importante você entender que tempo verbal está a sua questão. Ela está no passado, ela está no presente, ela está no futuro, né? Tem gente que fala, não é importante. É importante. Eu já vi gente errando por conta disso. A questão se dava no passado e a pessoa estava lendo ela no presente e na hora da interpretação dava erro, tá? Então, é importante você entender como que a gramática vai ser aplicada à sua prova e ao seu trabalho, né? Afixos, prefixos, sufixos, que são muitos. A gente viu 3, né, aqui. A gente viu o full, o less e o ness. Mas existem outros. Que é legal você falar, mas eu vou precisar disso para a prova? Sim, você vai precisar para a prova, mas você vai precisar para escrever um texto, você vai precisar para fazer uma prova de proficiência, que você já vai estar desenvolvendo. Inclusive, falando de proficiência, eu tenho recebido pessoas que me procuram porque estão fazendo o curso da proficiência, mas não conseguem alcançar.
desistiu. Falou, eu preciso fazer um inglês para mim, pelo menos ter uma base boa, entender bastante, para mim depois poder fazer a proficiência. Eu não consigo nem conversar direito, como que eu vou fazer proficiência, né? Então, é algo assim para vocês irem refletindo, tá? A gente vai falar sobre terminologia médicas, os novos termos que estão surgindo, sinais e sintomas. Essa aula de sinais e sintomas é muito legal, porque eu vou oferecer para vocês um material de ponta, com flashcards dos sinais e sintomas, uma forma diferente de estudar, que às vezes eu acho que tem gente que, assim, dificulta muito, sabe? Então, eu acho que tem que simplificar. Quanto mais simples, melhor, né? A gente vai fazer muita questão, a gente vai dar um foco para as questões, tá? Mas a gente sempre vai aprender o inglês, porque não tem, né, como a gente fugir. Uma coisa leva a outra, né? Palavras-chave, termos tricks, técnicas de priorização, que foi que a gente fez hoje um pouco mais. Vamos estudar a escala de Maslow e outras técnicas que são importantes. E as question tags, e vamos responder muitas questões juntos, tá? E vamos aprender tudo, SATA, tudo sobre o NCLEX, tá bom, gente? E como que vai ser esse curso? Como que ele vai se dar? Vai ser o seguinte, vão ser 3 meses de curso, tá? A gente vai começar ele em janeiro, tá? A gente começa no dia 6 de janeiro, são 3 meses. Porém, vocês vão ter acesso nessa plataforma por 6 meses. A gente vai ficar 3 meses juntos e 6 meses vocês vão ter acesso ali à plataforma, à comunidade, tudo aquilo lá que vocês já conhecem, né? Imagino que quase todos vocês aqui já passaram e já sabem como que funciona, certo? Que mais, gente? E aí eu tenho um bônus para vocês do curso, tá? O bônus que é um bônus muito legal. Qual que é o bônus? O bônus é o seguinte, nesse curso que você comprar, você vai ter, você vai ganhar um curso de inglês básico voltado para enfermagem. Então, além disso tudo aqui que a gente vai ver, dentro da minha plataforma tem um curso básico de inglês para enfermagem. Muitos dos meus alunos fizeram esse curso e eles alegaram para mim que foi o que ajudou eles a entender melhor o NCLEX, para quem, né, está desenvolvendo aí, e também para quem está começando do zero. Tem gente que às vezes tem inglês, mas não tem inglês técnico. Então é importante você começar. Você tem gente que não sabe nem o que é flu. Fala, what's flu? What is a sore throat? What is a fever? Fever acho que todo mundo sabe, né? Sore throat. Então, são termos que se você for agora, quando você chegar lá na frente, você já vai estar mais garantido, certo? Então, lá, acoplado no curso que vocês vão comprar, se vocês forem comprar, quem comprar, vai ganhar o curso básico, que são 32 horas de curso, tá? Gravadas, 32 horas gravadas de curso. Então, gente, qual vai ser o curso, o valor de estudo aqui? O valor de estudo vai ser isso aqui, gente, ó. Vai ser 10 parcelas de R$ 98,70, tá? Hoje, assim, eu já dou esse curso, tá? Eu não tô começando agora, como eu falei para vocês, já faço isso há 2 anos. E há pessoas que chegam para mim fazendo, a gente faz em grupos menores, né? Mas ela paga o triplo disso, tá? 3 vezes a mais do que isso que eu tô cobrando aqui. É um valor bacana, a gente vai ficar junto aí 3 meses, 6 meses eu vou estar disponível pra gente tirar todas as dúvidas. Vamos aprender muito juntos e fazer muito inglês, fazer vocês elevarem aí o nível de vocês. Ok, gente? Essa oferta aqui dos 987 vai ficar só até o final do ano, tá? Aí em janeiro eu acredito que vai mudar. Não tem, eu tô vendo ainda aí com a galera, né? Vamos ver até que data vai ficar esse valor. Mas eu vou falando para vocês, tá bom? E agora, vocês entenderam tudo, gente? Deu para entender? Depois vocês peguem a página e lê com calma, olha direitinho. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar. Mas o mais importante é isso, é vocês saberem que vocês vão estar desenvolvendo um vocabulário mais técnico, um inglês voltado para a área de vocês, para a prova, a gente vai falar muito sobre a prova, e além disso tudo, você vai ter um curso de 32 horas acoplado lá, de inglês regular. Então, somando tudo, dá 68 horas de curso. Qualquer curso de inglês que você for fazer, básico 1, o mínimo que a pessoa vai te vender é 25 horas. Então, aqui você vai ter 63 horas de aula de inglês, que equivale a quase 2 módulos, ok? Tipo assim, pra você entender em módulos, seria assim, básico 1, básico 2, intermediário 1 e 2. É bastante coisa, ok? Certo, galera? Deu para entender?
Então, agora vamos ao sorteio, ok? Todo mundo colocou o nome? Eba! Bora. Peraí. Eu tô com a minha filha aqui, ela tá aqui do lado. Ela que vai sortear. E aí, Júlia? Ela mandou esperar um minutinho, gente. Um minutinho, tá? Então, quem eu sortear hoje aqui, que vocês já vão estar sabendo, essa pessoa vai ganhar 100% do acesso, ok? Uhul. Então, vai ser alguém, né? Alright? Pessoal, vocês ficaram com dúvidas? Deu para entender? Deu para entender, sim. Essas aulas que a gente gravou aqui, elas vão estar disponíveis também lá no acesso, tá? Para vocês reassistirem, né, na íntegra. E, assim, o mais importante de tudo, gente, é assim, para mim nunca foi sobre, assim, dividir vida, né? A gente compartilhar, é ajudar, é estar junto, é poder contribuir de uma forma com a evolução de vocês. Eu fiquei muito triste numa live que eu fiz aqui, que me falaram o seguinte, eu não sei quem estava aqui que viu essa fala, falaram que lá nos Estados Unidos, os brasileiros, a grande maioria, ficaram na faxina. Quem viu isso aí? Vocês viram? Sim. Gente, sinceramente, que lá me bateu meu coração, porque eu falei, não é possível, né? E eu acho isso, eu estava avaliando, eu acho que a gente traz uma baixa estima grande, sabe? E a gente não tem que ter baixa estima. Só o fato de vocês entrarem nesse processo, tá? Só o fato de vocês entrarem nesse processo já fala que vocês são diferentes, vocês são corajosos, destemidos, né? Como que fala destemido em inglês? Quem sabe? Quem sabe que como fala de uma pessoa destemida em inglês? I don't know. Fearless. Fearless. Yes, Rebecca. So you guys are so fearless. Realmente, gente, tudo bem que vocês fazem isso porque vocês querem uma vida melhor, vocês querem evoluir. São todos motivos bons, motivos louváveis. Mas, assim, gente, não deixem o inglês ser um ponto para vocês, tá? Porque o que acontece? Tem muito brasileiro que chega, não quer enfrentar o inglês, e aí a vida não anda, né? Aí ele fica ali limitado, ele fica vivendo aquela vida, porque ele precisa do inglês para fluir. Então, não deixem isso acontecer com vocês. Que não seja aqui comigo, mas que vocês vão. Claro, eu quero que seja aqui porque eu quero fazer parte da vida de vocês. Mas, assim, não deixe que isso seja um impedimento para você. Vai atrás. Assim como você vai atrás do Uniclex, abraça o seu inglês e vai, porque ele pode te levar longe. Uma vez uma aluna falou para mim, teacher, a minha vida só fluiu aqui quando eu tive inglês fluente, porque eu soube me comunicar, eu soube me expressar, e que assim vai ser para vocês igual. Então, não deixe que o inglês seja um impedimento na vida de vocês. Comece a enfrentar desde agora, para que quando você chegar lá na frente, você esteja assim, ó, igual a Rebeca aí, super, né? Uau. E eu imagino que a Rebeca esteja... Eu tenho que até melhorar muita coisa também. Né? E eu imagino que você está aqui porque você pode ter o inglês regular, mas eu imagino que o técnico... você ainda precisa saber bastante coisa, não é verdade? Com certeza. O inglês técnico é diferente, né, do inglês falado no dia a dia. Exatamente. É diferente. Então, a proposta é essa, é vocês iniciarem o inglês técnico de vocês, 2 em 1, né, gente? Porque não tem como separar. É uma coisa, tá junto com a outra. Mas quando vocês chegarem lá, vocês passarem no teste, vocês já vão estar muito melhor do que vocês estão agora, entendeu? Essa é a ideia, é uma construção. A gente caminhar junto, e tudo aquilo que eu puder compartilhar com vocês, eu vou estar compartilhando. O que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando também. Tá, gente? Então, tá aqui, ó, gente. Tá aqui, ó, os papeizinhos. Opa, caiu um aqui, ó. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Ó, sei que dá pra ver. Ela cortou. Meu nome, colocou todos os papeizinhos aqui, de quem ficou na live até o final. Tem gente entrando agora, não vale mais. Agora, só quem tava lá com o nome, ó. Vou pegar, vamos lá. Deixa eu ver a carinha de vocês agora aqui, peraí. Deixa eu ver. Gente, a pessoa tá aí, é Lídia de Oliveira Jardim. Tá aqui? A Lídia? Tem que estar para valer, só vale. Tô aqui. Cadê ela? Deixa eu ver a carinha. Tô aqui. Não é
amiga, é tu que ganhaste, viu? Muito obrigada! Parabéns, parabéns. Obrigada! Depois tu me chama lá, que a gente vai conversar, ok? Gente, tô chocada, porque eu não ganho nada nessa vida. Então, valeu. Não tô acreditando. Passada. Nossa, muito obrigada! Imagina, Parabéns. Deus abençoe. Gente, God Parabéns. bless you, Presentão de Natal, meu Deus! não é? Fiquem com Deus, ok? God bless you. Amém. Muito Ai. obrigada. Tchau. Obrigada, viu? Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.